vamos começar mais uma vez o nosso culto ao Senhor Deus, onde vamos estar estudando a sua palavra, onde vamos estar estudando a respeito da sua revelação a todos nós, tá bom? Então, mais uma vez, a gente vai estar conversando sobre vários aspectos exatamente sobre este assunto. Por que este assunto é tão importante? Porque, na verdade, quando a gente fala de um culto que seja terapêutico, a gente tem que compreender o máximo possível a respeito dessa revelação, a respeito desse amor de Deus. Não existe um culto terapêutico se nós não temos uma visão a respeito desse amor, não é? E isso termina produzindo o que muitas vezes tem produzido: pessoas frustradas, entristecidas, amarguradas, porque aqueles padrões que são colocados, não é, para que a gente persiga, lute, se esforce, a gente não consegue. E aí produz uma quantidade enorme de pessoas frustradas, não é? Porque o irmão fulano de tal consegue ser uma pessoa mais dedicada a Deus, eu não consigo. O irmão fulano de tal consegue ser abençoado por Deus e eu não consigo, porque eu me esforço tanto, mas eu sou um pecador. Quanto mais sincero você é com você, mais você descobre que menos você merece. Enquanto que a gente escuta aquelas pregações bonitas de pessoas que conseguiram, conquistaram, que Deus abençoou de maneira especial, porque essas pessoas foram fiéis, essas pessoas foram dedicadas, essas pessoas foram comprometidas com a vontade de Deus. E isso frustra. Isso não fala sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus. A situação onde todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. O pouquinho que aquela pessoa lá consegue é obra de Deus, não é obra dele, não é porque ele mereceu, porque ele se dedicou, não. É uma obra de Deus. O pouquinho que eu consigo para ser agradável a Deus é obra de Deus, é uma obra do Espírito de Deus na minha vida. Não é mérito dele, nem é mérito meu. Então, conhecendo o amor de Deus, a gente vai então superar esse tipo de pregação, esse tipo de ensino que na verdade frustra, não produz o efeito espiritual que Deus gostaria para todas as pessoas. Aqui no Salmo 119, versículo 168, a Bíblia diz assim, o salmista diz assim: observa os teus preceitos e os teus testemunhos. Senhor, eu observo os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Na linguagem, na paráfrase terapêutica, a gente pode ler da seguinte forma: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, quer dizer, é mérito dele, é obra dele, tem nos feito observar com muito carinho os seus preceitos. Ele tem nos levado a observar com muito carinho os seus preceitos e todos os seus testemunhos. E isto tem nos levado a manter todos os nossos caminhos diante do amor do Senhor. É isso que tem nos levado a este comportamento. Então, não é mérito nosso, não somos nós, não é por causa do esforço que fazemos, mas é uma obra que o Espírito faz, opera na vida de cada um de nós. Tá? Então é essa verdade que a gente precisa estar se alimentando para a gente não ficar naquela angústia de querer ser o que a gente nunca vai ser. Isso que a gente consegue para a glória de Deus é uma obra do Espírito na vida da gente e não mérito de pessoas que são mais religiosas, mais dedicadas, essas pessoas são perigosíssimas. Porque sendo ser humano, além de não ser real o que eles dizem conseguir, eles estão procurando meios de terminar conduzindo a fé e o comportamento e a boa intenção das outras pessoas. São perigosíssimos, tá? E isso não produz
um aspecto terapêutico para a vida das pessoas. Então aqui a gente diz assim, olha, o nosso culto, né, matutino terapêutico, ele afirma o seguinte, que tem afirmativas na Bíblia que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. E na nossa relação com o próprio Deus, a gente tem aqui o seguinte, pedimos muito mais por pessoas do que pelo coletivo, né? Então a gente ora pedindo que Deus abençoe fulano, abençoe cicrano, né? Mas a gente não ora pelo coletivo. Deus está interessado no coletivo. Ele está interessado no bem-estar individual? Claro. O coletivo é formado por indivíduos e Deus ama o coletivo individualmente. Agora, ele não age de uma maneira que beneficie um indivíduo e prejudique os demais. Isso aí ele não pode fazer, né? Porque cobrir um santo e descobrir outro não tem sentido dentro do amor de Deus. Ele ama a todos, né? E ainda parte do pressuposto do seguinte, quando o meu coletivo, o grupo que eu pertenço, se ele está bem, eu vou estar bem, né? E muitas vezes, se ele me beneficia, o grupo pode ser prejudicado. E Deus ama a todos. Então, a busca é que todos saiam ganhando, todos saiam abençoados, não é? A partir daquilo que ele faz com cada um de nós. Tá bom? Agora, na hora que nós esquecemos o coletivo e ficamos lembrando de uma pessoa, nós estamos, né, mostrando que não conhecemos o amor de Deus. A gente conhece o amor de um Deus, entre aspas, pagão, né? Aquele Deus que não está preocupado com o coletivo, ele está preocupado com pessoas que fazem o que ele quer para então ele recompensar essas pessoas. E Deus não age assim. Deus ama a todos. A gente não pode perder isso da nossa lembrança nunca. Porque quando a gente está lembrando disso, muitas das nossas decisões passam a ficar mais claras, né, para a gente tomar. Entendeu? Ele ama a todos igualmente. Ele não ama uma pessoa mais do que outra. Ele não ama um país, uma nação, um grupo de pessoas mais do que outras. Ele ama a todos. E até acho que, né, ele ama a todos e isso é suficiente para todos, mas ele tem um carinho, uma atenção especial com aqueles que são mais carentes, que precisam mais, né? Que vivem menos e por isso precisam mais desse carinho dele, tá bom? Então, e a maneira que eu tenho de agradar a Deus é sendo bênção para essas pessoas, tá? Porque Deus ama a todos, não deixa ninguém faltando nada, mas tem um carinho especial com aqueles que são vítimas, não é, de todo um sistema que já existe, né? Tem que manter uma quantidade de pessoas carentes, porque quem enriquece os que já estão mais ricos, né? Quem enriquece eles são esses carentes. Então eles oferecem esmolas para esses carentes e esses carentes se esbaldam em trabalhar, a serem explorados para facilitar o crescimento do dinheiro. Então, se todo mundo está bem, ninguém se submete a certas explorações. Mas se tem gente passando dificuldade, você se submete a toda exploração. Isso faz parte desse sistema que está aí, tá? É o sistema que a Bíblia coloca assim, o amor ao dinheiro, o amor ao lucro, o amor à riqueza é a causa de todos os males. Esse é o sistema de Mamon, né? O sistema que está aí dominando, né? E que dirige muitas vezes, né, até o nosso cristianismo, né, que é quem alimenta esse tipo de coisa nesse mundo. Procura ver quem são os países mais exploradores do mundo e você vai ver que todos têm uma origem cristã. Olha que coisa absurda, né? Nada a ver com o cristianismo. Procura ver quem são os países que mais exploram outros países. Quem são os países que mais enriquecem, roubando, assaltando e explorando outros países. E você vai ver a origem cristã deles. Um absurdo, né? Mas é assim que funciona esse mundo, né? É um pseudo-cristianismo
que está aí dominado, dirigido pelo joio, não é? O joio está aí mantendo esse cristianismo que está aí e a gente termina acompanhando, até com o nosso silêncio, a gente termina permitindo que eles sejam assim. Hoje é 25 de janeiro, tá? 25 de janeiro, aqui tem assim, olha, dia da fundação da cidade de São Paulo, dia do carteiro, dia dos correios e telégrafos no Brasil, tá? Então, hoje é o dia de todas essas coisas. Dia nacional da Bolsa Nova, né? Então, é o ritmo, né, musical que tem. Então, hoje é o dia disso. Nesse link aqui, você tem todas as informações de pessoas que morreram, nasceram, eventos que ocorreram nesse dia. E aqui tem orientações, para fazer a vida melhor. Tá? Então, tem várias, né? Nem sempre podemos ter o que o outro precisa, mas podemos ser na vida do próximo a presença que ele necessita. Olha aí, né? Isso é para fazer a vida melhor. Se o outro estiver bem, eu vou estar bem. E aqui tem para o testemunho, olha, busque como ser melhor, luz e sal para você mesmo, né? A gente amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos primeiro amar a nós. E aí a gente vai ter um bom parâmetro para amar as pessoas, tá bom? Então busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Descubra com Deus, né? Jesus Cristo vai saber muito bem, o Espírito de Deus, né? Que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, vai saber lhe orientar muito bem nisto, tá bom? Sobre a ceia do Senhor. Não é uma questão de opção, mas de obediência. Lembrando que é uma obediência, mas que ceia não salva, nem tira a salvação de ninguém, tá? Lembrando que ceia não faz ninguém mais abençoado ou menos abençoado, ok? Então, lembrando disso. Agora, por que é importante a ceia? Porque ela é um memorial, ela relembra, nós somos terrivelmente esquecidos. Uma pessoa pode fazer bem a gente 20 anos, né? Mas na primeira oportunidade a gente atira a pedra neles, né? Nessas pessoas, entendeu? Então, somos assim. E Deus conhece o coração da gente. E aí ele coloca que é preciso estar sempre relembrando aquilo que Cristo fez na cruz. E aí a ceia tem esse papel, tá? Considerações sobre a ceia. A igreja primitiva escolheu o primeiro dia da semana, né? Embora Jesus fizesse a ceia na quinta-feira à noite e outros grupos fazem em outros dias. Não faz diferença o dia, tá? Não é o dia, olha aqui, importante, a ceia não é o dia, não é o ritual, não é a presença, não são os elementos, né? O que mais? Essenciais, pois tudo isto são apenas meios para memorização, tá? São instrumentos, não é o cerimonial em si que é a ceia. O cerimonial é um meio, né, de fazer acontecer a ceia. Aqui tem mais. Cristianismo não é paganismo com misticismos. Ou seja, usar a ceia como coisa mística é uma coisa do paganismo, né? Você vai ser mais abençoado se você tomar a ceia, você vai ser mais protegido, você vai ser mais guiado, Deus vai lhe abençoar mais, Deus vai lhe amar mais. Tudo isso é misticismo que não tem necessidade. Não é isso que é a ceia do Senhor. Só nos lembram duas coisas essenciais. Ele aceitou todo o preço da graça salvadora, é isso que a ceia nos lembra. Não somos piores ou melhores, né? Não somos piores nem melhores do que aqueles que mataram Jesus. Então somos todos carentes e a ceia nos lembra isso, tá? Os religiosos mataram Jesus e nós não somos nem piores nem melhores do que eles. Faríamos a mesma coisa. E a ceia lembra, então, essa qualidade de gente que a gente é. Tá bom?
tudo mostra imenso amor para com cada um de nós. Então, a ceia é essa demonstração do grande amor de Deus em deixar o ser Deus, tornar-se homem e morrer na cruz em nosso lugar. Tá bom? Então, esse é sobre a ceia do Senhor. A oração de hoje, né? A oração que nós temos para hoje é uma oração em poema, e aí ele diz o seguinte: Senhor, poderoso Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por teu carinho para com cada um de nós, nos relembrando tua vinda na santa ceia do Senhor, nos fazendo participantes das agruras do Salvador, memorizando teus feitos eternos em nosso eterno favor. Faça com que este nosso culto matutino de todos os dias seja um bálsamo terapêutico aos que cultuam conosco, um doce encanto do teu carinho em nossas carências, que conheçamos melhor o teu infinito amor e saibamos desfrutar melhor da tua misericórdia, buscando ser mais bênção para as pessoas amadas do Senhor, do que estão sempre conosco nestas adorações. Te exaltamos pelos aniversariantes neste dia, intercedemos esperança e alegrias aos que estão adoentados, direção e sabedoria aos que confiam em ti para lutar, tua companhia aos que estão em amarguras de coração, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos, agradecemos, o que a ti nos mantém, com o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso paciente Redentor, agora e por toda a nossa vida. Amém. Então essa é a nossa oração para hoje, tá bom? E deixa eu ver aqui, agora os lembretes finais, diz o seguinte, vamos ver, cadê você, lembretes? Aqui está. Primeiro, essa imagem aqui do fundo lembra Jacó. Nós estamos nesse processo e aí Jacó está cuidando das ovelhas de Labão. Depois que ele saiu da casa dele, ele foi para a região da família dele e aí ele está cuidando das ovelhas de Labão. E ele vai fazer aí as malandragens dele, os erros dele, os enganos dele, algumas pessoas ficam preocupadas. Será que se realmente fazer aquilo que ele fez, cruzar as varas, se aquilo vai levar a ter gado e a ter ovelha mais malhadas ou não? Não é esse o problema. O problema é a enganação. É enganação, é você criar artifícios para enganar, entendeu? Para sair ganhando com a coisa. Então, esse é que é o problema de Jacó, enganador. E aí, há pessoas, e se você for olhar direitinho, há até uma visão de Moisés apoiando isso, dizendo que isso foi uma coisa de Deus. Em outras palavras, a gente pode ver isso. E aí, é totalmente ao contrário do ensino que Deus coloca. O Deus, ele pode abençoar perfeitamente, ele podia e pode abençoar muito bem Jacó, sem necessariamente usar os enganos que Jacó praticava. Entendeu? O nosso Deus não precisa disso. Ele sabe abençoar mesmo com toda a fidelidade, com toda coerência com o seu ensino. Tá bom? Então tá aí mais uma ilustração, que deve nos chamar a atenção na nossa relação com Deus. O nosso culto tem 3 momentos, nós já estamos sabendo disso. Lá no YouTube, então o YouTube convida para que as pessoas curtam e comentem cada vídeo desse, porque cada dia nós temos 3 vídeos, 3 momentos diferentes do nosso culto. Então, que curta e comente esses vídeos, porque é a maneira que o YouTube entende que deve distribuir, deve entregar, deve levar a mais pessoas tudo aquilo que nós estamos refletindo sobre esse amor de Deus. No link 3 da descrição deste culto,
você tem a estratégia do nosso culto matutino, né? Os objetivos desse trabalho, o link 3. E daqui a pouco a gente volta, né, com o momento 2, né, e depois o momento 3. No momento 2, nesse primeiro momento, a gente tem uma conversa mais devocional. No segundo momento, temos uma conversa mais reflexiva. Você vai ver. E no terceiro momento, aí temos uma conversa mais teológica, mais profunda, né, a respeito. E é quando também a gente conversa, a gente responde aquelas 3 perguntas, né? Ou perguntas feitas agora, durante o culto, ou perguntas que eu já tenho, né, que já foram enviadas em outros momentos e a gente esteve conversando. Tá bom? Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família, não é? E parentes. Repensar como é o seu relacionamento com eles. E o que Jesus faria para melhorar isso para a glória dele, nessa relação nossa. Em sua rede social, divulgue respeito e tolerância, é a marca do cristianismo. Respeito aos outros e tolerância aos outros, a diversidade, né? É marca do cristianismo. O contrário disso não é do cristianismo, é outra coisa, mas cristianismo não. Tá bom? Ok, a gente vai colocar aqui a musiquinha e a gente encerra esse primeiro momento e daqui a pouco a gente volta com o segundo momento. Até no instante.